Hoje eu vou te ensinar um exercício poderoso para criar a sua nova realidade. Ou seja, aquela vida que você tanto deseja, a sua vida dos sonhos. Então fica comigo até o final desse vídeo para você aprender. Bom dia, bom dia, bom dia! Bom dia, Daiane! Bom dia, Denise! Sejam bem-vindas! Hoje é dia de Clube do Livro, Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo. Nós vamos lá para o capítulo 13. Crie uma nova mente para o seu novo futuro. Ou seja, essa é a 4ª semana da meditação. Aqui nós vamos falar sobre o 7º passo. Qual que é esse? Criar e ensaiar. Até aqui, você trabalhou na poda das antigas conexões sinápticas. Agora é hora de fazer brotar novas conexões, de quem você será em seu futuro. Ou seja, até aqui a gente tentou desmemorizar, a gente aprendeu como desmemorizar tudo aquilo que a gente não quer mais ser, né? Tudo aquilo, aquele antigo eu que a gente não quer levar para frente, para o futuro. E aí ele diz, agora que você está começando a perder a cabeça, ele faz até uma brincadeira, um joguinho aqui, tá? Uma ironia. Agora que você está começando a perder a cabeça, porque você está perdendo tudo aquilo do passado, é hora de criar uma nova cabeça. Vamos começar a plantar um novo você. Seus ensaios diários serão como cuidar de um jardim. Aprender sobre grandes personalidades da história que representam seu novo ideal é como espalhar as sementes. Ser intencional e ter disciplina serão como a água e a luz do sol para os seus sonhos. Ou seja, você precisa todos os dias repetir, né, esses ensaios diariamente e você precisa ter intenção e disciplina, tá? Porque eles vão ser como a água e a luz do sol para os seus sonhos. E aqui ele diz, ao se apaixonar por quem você está se tornando, você está nutrindo seus sonhos com um fertilizante milagroso. Porque quando a gente está apaixonada por algo, qual que é a energia que a gente traz? Alegria, empolgação, ânimo, não é? Uma energia alta, uma frequência, uma vibração alta. Então, quando você está apaixonada pelaquela pessoa que você está se tornando, é isso que acontece com você. Passa a ser um fertilizante milagroso nos seus sonhos. Ou seja, eles potencializam a criação dos seus sonhos. É como se eles antecipassem. Algo que, por exemplo, você iria plantar devagarzinho, quando você está apaixonada, empolgada com aquela situação, o que acontece? Você acelera aquele processo. Aí aqui, ensaiando o novo você. A seguir, você precisa praticar a criação de uma nova mente muitas e muitas vezes, até ela se tornar familiar. Lembra? Muitas e muitas vezes, até ela se tornar familiar. A partir do momento que ela começa a ser natural para você, ou seja, você já vive aquilo no automático, você já é aquilo, é o seu ser, pronto. Aquilo você age naturalmente, você não precisa ficar dando comandos mais com a mente. Então ele diz, ao repetir todos os dias, isso ficará no automático e mais no seu subconsciente. Você começará a lembrar de você como uma outra pessoa. Então vai ser natural para você. Ao invés de você lembrar daquela pessoa que você tinha sido, você está repetindo tantas vezes aquilo com tanta intensidade, aquilo que você quer ser, que você vai lembrar dessa pessoa e não daquela antiga. Então aqui ele diz, quanto mais, presta atenção, quanto mais você repete algo, lembra, isso é para qualquer coisa na vida. Pode ser uma função, um esporte, qualquer coisa que você esteja treinando e querendo aprender. E ficar bom naquilo, né? Então, quanto mais você repete algo, mais você se conecta com aquilo. Mais você se conecta com aquela memória. Mais enraiza dentro de você. Então, mais se conecta o quê? O seu circuito neural mesmo, as suas novas redes neurais. Então, quanto mais você repete, mais natural fica, mais fácil fica e mais difícil de você esquecer aquilo fica. Porque você está repetindo e reforçando aquilo toda hora, toda hora. Por isso que a gente fala, na hora que você for repetir e reforçar alguma coisa, que seja coisa boa. Porque se você for repetir e reforçar coisas ruins, remoer coisas do passado ruins, é aquilo que vai impregnar em você, na sua energia, tá? Então, ou seja, aqui você vai criar um novo futuro, nessa fase, nessa etapa, você vai criar um novo futuro para depois você viver nesse futuro fisicamente, materialmente, tá? E aí você vai conseguir convocar quando você quiser esse futuro. Aqui, gente, ele vai fazer umas perguntas que vão te ajudar nesse processo de criação do seu novo eu, da sua nova realidade. Então ele começa, perguntas para estimular o seu lobo frontal. Qual é o maior ideal de mim mesma? Como seria ser
dessa forma? Ou como seria ser essa pessoa? Que personagem histórico eu admiro e como essa personagem reage? Quem conheço em minha vida que é ou parece isso que eu gostaria de ser? O que seria necessário para pensar como essa pessoa? Quem desejo ter como modelo? A gente sempre fala isso, né? Essa questão de você modelar alguém que é um exemplo para você, que é uma inspiração para você. Então, por exemplo, eu admiro fulana de tal. Ok, como ela pensa? Como ela fala? Como ela age? Quais são os hábitos dela? Qual é a postura dela? Como ela se veste? Tá? Então, é modelar alguém. Como eu seria se eu fosse tal pessoa? O que eu diria para mim mesma se eu fosse essa pessoa? Como eu falaria com os outros se eu fosse essa pessoa? Como ou quem eu desejo me lembrar de ser? Aí agora vem as perguntas. Como eu quero pensar? Então, como essa nova pessoa pensaria? Em que pensamentos quero colocar a minha energia? Qual é a minha nova atitude? No que eu quero acreditar a respeito de mim? Como eu quero ser percebida pelas pessoas? Que estados mentais eu quero disparar e reforçar no meu cérebro? Como eu quero agir? Agora vai outra fase. Antes era como eu quero pensar, agora como eu quero agir. Então, como essa pessoa agiria? O que ela falaria? Como vejo o meu próprio comportamento? Como eu falaria com essa nova pessoa, ou seja, com essa nova versão minha? Como eu quero viver hoje? Ok? Agora, próxima etapa. Como eu quero me sentir? Então, como seria esse novo eu? Como eu me sentiria? Como seria a minha energia nessa nova versão? Posso ensinar ao meu corpo a sensação de ser esse eu ideal? Tá? Então, você vai trabalhar todas essas perguntas, você vai fazer para você mesma e vai responder. Anote no caderno, tá? Naquele caderno que a gente deixou separado para suas anotações. Por quê? Você vai revisar e vai relembrar disso até isso ficar natural para você. Aí aqui ele diz, você precisa reproduzir o mesmo nível mental todos os dias. Ou seja, o mesmo nível mental dessa pessoa que você quer ser todos os dias. Todo santo dia, sem exceção. Você não pode se levantar da meditação como a mesma pessoa que sentou lá. Porque se você se levantar da mesma forma como você iniciou essa meditação, ou seja, esse ensaio mental, significa que nada aconteceu. Você precisa sentir uma emoção diferente. Você precisa sentir mais inspirada, mais alegre, mais animada, entende? Aí aqui ele diz, é normal nesse processo, isso é importante que você saiba para você não desistir. É normal nesse processo que você comece a arrumar 1000 desculpas para não fazer os ensaios. Gente, tudo que a gente está fazendo mudança, a gente arruma desculpa. Primeiro, por que a gente arruma desculpa? Primeiro, porque o nosso corpo, ele quer economizar energia. Ou seja, ele não quer sair da zona de conforto. Porque toda mudança, ele gasta muita energia. Segundo, o seu campo morfogenético, ele pode estar segurando você, segurando essa evolução, porque ele tem medo do que virá pela frente. Então, é uma forma de te proteger. Tipo, não, aqui você está segura. Então, seu campo morfogenético pode estar fazendo isso. E além das energias contrárias, que a gente chama, né? Que podem estar impedindo a sua evolução. E aqui ele diz, por exemplo, o que são as desculpas? Hoje eu tenho que passar roupa, hoje não dá. Hoje eu tô muito cansada, cheguei estressada do trabalho, hoje não dá. Eu começo amanhã. Nossa, hoje tem o aniversário de uma amiga. Nossa, peraí que eu preciso assistir essa série, que é o último dia da série. Entende? Então a gente... Isso não é pra você, você não tá tendo resultados. Então ele diz, acalme, silencie essa tagarelice e mostre pra ela quem é que manda. Ou seja, como se fosse educar uma criança. Ok, eu te escuto, eu te acolho, mas eu me posiciono. E é assim que nós vamos seguir. Entende? E aí, com o tempo, a sua mente vai entender que você é o mestre naquela situação. Ou seja, é você que comanda e ela tem que obedecer, porque não vai ter outro jeito. Você vai fazer de qualquer jeito. Entende?
Ensaiando, memorize o novo você. Nós vamos falar agora, a partir de agora nós vamos falar esse ensaio, né? Ou seja, para você memorizar esse novo eu. Antes da gente continuar, eu quero dizer o seguinte, se esse conteúdo está apoiando de alguma forma na sua vida, está contribuindo com você, me siga, se estiver pelo Instagram, me siga, se estiver pelo YouTube, se inscreve no canal para você apoiar esse canal e poder chegar até mais pessoas. Compartilhe, inclusive, com outras pessoas que precisam saber desse conteúdo. Lembra que quando a gente multiplica na vida do outro, a gente recebe em dobro, tá? Todos os links dos presentes que eu deixo para vocês gratuitos, eu vou deixar tanto no link da bio quanto na descrição do vídeo, ok? Qualquer dúvida é só você digitar aqui nos comentários que eu entro em contato com você também. O Clube Diamante, que é gratuito, que é onde eu mando todos os links, exercícios e práticas, também tá aqui nos links, tá bom? Bom, continuando. Agora é hora de você ensaiar aquilo que você... Ou seja, aquilo que você decidiu, né? Como que você quer pensar, como que você quer agir, enfim. Agora é o momento de você ensaiar isso, aquilo que você criou. Revise como você vai pensar, agir e sentir como seu novo ideal. Permita-se criar de forma livre e espontânea. Ou seja, não seja fixa naquilo que você está criando. Porque o universo ele pode te entregar de diversas formas. Então, crie de forma, ou seja, livre, espontânea, tá? Comece a treinar como você vai agir, o que você vai dizer, como você vai caminhar, qual será a sua postura, como você vai se sentir, como você vai se vestir, o que você dirá aos outros e a si mesma, tá? Você vai treinar tudo isso, revisar, isso que a gente acabou de criar. Seus ensaios diários vão alterar seu cérebro e o seu corpo à frente do tempo. Lembra, esses ensaios não são em vão. Você está alterando tanto a sua mente, o seu corpo e colocando eles à frente do tempo. Ou seja, antes daquela realidade acontecer. É assim que você altera a sua biologia. Então, se você tinha alguma dúvida, tá aqui a resposta. Como que eu altero a minha biologia, Eveline? Pelo amor de Deus, né? Eu preciso alterar esses genes para eu manifestar coisas boas, saúde para o resto da minha vida. Então, como eu altero minha biologia? Repetindo todos os dias, treinando a sua mente e o seu corpo, a sua mente e os seus sentimentos, porque o corpo é o sentimento, é a experiência, né? Familiarizando-se bem com o novo você. Essa 7ª etapa trata do salto para você chegar ao nível de expertise, ou seja, é nessa etapa que você vai ficar expert nisso, em criar a sua nova realidade. É como você progredir de motorista novato a um motorista experiente. Eu diria que é como você progredir de estagiário a CEO. Aí ele diz aqui, é como se fosse o antigo slogan da Nike, que é o quê? Você simplesmente faz. Fica tão natural para você que você simplesmente faz. Com menos esforço, ou seja, você vai utilizar menos esforço, menos energia, porque aquilo já é você. Então você não precisa ficar pensando o que você tem que fazer, como que você vai agir, porque já é você naturalmente. Então você vai precisar, com o tempo, de menos esforço, vai ficar mais fácil, mais natural, você vai gastar menos energia. Por quê? Aqui você está programando o seu novo modelo, onde? No seu subconsciente. Então, você está memorizando esse novo modelo aqui. É como se você estivesse fazendo uma programação mesmo. E quando você faz uma programação, o que acontece? Depois ela roda no automático. Ou seja, já existe o programa, ela só vai rodar no automático. Tanto é que ela vai rodar em segundo plano. Enquanto você está fazendo várias outras coisas, aprendendo várias outras coisas, a sua programação está rodando no automático. Seu subconsciente já está fazendo tudo automático para você, tá? Você não terá que pensar em ser. Você já terá se tornado. Como em qualquer esporte. Você não precisa mais pensar, nossa, eu tenho que dar essa abraçada, agora eu tenho que dar outra abraçada, agora eu tenho que respirar. Não, simplesmente você não precisa pensar, você não precisa dar comandos mais com a mente. Você simplesmente realiza. O corpo memorizou aquelas ações, você simplesmente realiza, tá? A química correta já está circulando em seu corpo. Então, a partir do momento que você está com essas meditações, né, com esses ensaios, você traz a química correta para o seu corpo. Lembra que a gente falou que quando a gente entra nesses ensaios, nessas meditações, as nossas ondas ficam mais coerentes, organizadas? A gente sai daquele caos, daquela bagunça. Então, quando ela fica mais coerente e organizada, ela produz também uma reação química no nosso corpo. E aí a reação química no nosso corpo é o quê? De cura, de organização e não mais de caos, de doença, de estresse, tá? Para
você desenvolver novos circuitos no cérebro, você precisa repetir diversas vezes. Então, Eveline, eu quero mudar o meu jeito de pensar. Ok, então você precisa repetir diversas vezes. Como que você repete? Você cancela o antigo, porque o antigo ele vai vir até o novo, até quando o novo estiver instalado. Então, o que acontece? Você vai cancelar, lembra de mudar o canal? Você vai cancelar o antigo e instaurar o novo, tá? Você vai precisar de 2 elementos para você desenvolver o seu cérebro. Qual que seriam esses 2 elementos? Aprender, estudar novas informações e ter experiências. Então, aqui as experiências que a gente fala, a experiência mental é uma experiência, que seu cérebro não consegue distinguir o real do imaginário. Então, aqui é uma nova experiência que você vai ter. Então, ou seja, para você desenvolver seu cérebro, você vai precisar disso. Estudar, aprender novas informações, ferramentas, enfim, e aplicar ela, ter essas experiências na sua vida, tá? Então, primeiro a gente começa com a experiência mental e a experiência corporal, que é a emoção, né? Pra gente antecipar um futuro, ou seja, a gente vive ele antes dele acontecer. As chaves em que você deve focar são frequência, intensidade e duração. O que significa isso? Frequência, repetição. Intensidade, foco. Duração, tempo. Quanto mais você fizer, mais fácil fica. Quanto mais você fizer, mais grudado e mais natural aquilo fica em você. Mais emaranhado, tá? Então, sempre foque nisso. Na frequência, repetir aquilo. Na quantidade de tempo que você pode fazer aquilo. E na intensidade, que é o foco. Você está focado naquele momento que você está criando a sua nova realidade. Sua antiga personalidade era baseada em como você pensava, sentia e agia. Foi ela que criou a realidade que você experimenta atualmente. Então, era esses pensamentos que você está tendo hoje, pensamentos, sentimentos, que trouxe essa realidade que você tem hoje para você. Agora você vai mudar esses pensamentos, esses sentimentos, para trazer uma nova realidade. Aqui ele diz para você, quando você está sendo outra pessoa, naturalmente tem uma vida diferente. Pensa comigo. Eu estou sendo você, ou seja, eu estou sendo a Giovana, eu estou sendo a Samantha, eu estou sendo a Noeli. É a mesma vida que a minha? Não, são vidas diferentes. Então, a partir do momento que eu assumo a identidade da Noeli, eu vou viver a vida da Noeli. A partir do momento que eu assumo a identidade da Giovana, eu vou viver a vida da Giovana. Concorda comigo? Se você de repente alterasse a sua identidade, você seria outra pessoa e viveria como uma outra pessoa. Por quê? Você está vivendo a vida dela, não a sua. Entende? Faz sentido para você? O que acontece? Muita gente, inclusive no meio artístico, eles mudam muito essa questão de nome, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui clássico. A Anitta, o nome dela era Larissa e ela trouxe a Anitta. E ela fala que a Anitta, a personalidade da Anitta é muito diferente da Larissa. Entende? Outro exemplo que esses dias eu tava vendo nas redes sociais, a Paola Oliveira. Ela era Carolina Oliveira. E aí ela passou para Paola Oliveira. Então você entende como, por exemplo, você começa a mudar os seus comportamentos e a partir disso você tem uma nova vida. Então tem muita gente que utiliza, né, essa questão de, por exemplo, uma nova personalidade, um novo nome, para você no início começar a fazer isso. Porque às vezes você não consegue, tipo, nossa, mas eu sou assim, eu sou aquilo. Comece a imaginar como se você fosse outra pessoa, tá? E aí como essa pessoa agiria, como ela falaria, como ela se vestiria, tá? E comece a colocar nisso. Se precisar de um codinome, use esse codinome, tá? Até você firmar aquilo em você, ok? Aqui ele diz, imagine 5% da sua mente consciente lutando contra 95% da sua mente subconsciente. Ou seja, a sua mente consciente é quando você pensa de um jeito e o seu subconsciente é quando você sente e age de outro jeito, tá? Então, ou seja, você vai pensar de um jeito e vai agir e sentir de outra forma. Aí ele diz, é impossível produzir alguma coisa tangível. Impossível. Porque você está pensando, eu quero uma vida assim, eu quero uma vida mais próspera, mas eu não acredito nisso. Isso não é para mim. Eu estou vivendo o tempo todo a escassez, a pobreza, as dificuldades.
Entende? Aqui eu dou até um exemplo. É como se fosse, por exemplo, como se você tivesse você sozinha fisicamente, seu corpo, batendo de frente com um caminhão. Qual que é a força disso? Imagina, eu sozinha, sem equipamento, sem material nenhum, eu consigo destruir o caminhão? Não, não consigo. Não faço nem cócegas nele. Ele, se ele quiser, se ele andar um pouquinho pra cima de mim, ele consegue me destruir? Claro que ele consegue me destruir. Ele me mata. Entende? A diferença, olha, 5%. Uma pessoa física, 95%. Um caminhão gigante. Imagina você lutando contra isso. Então, os meus 5% aqui, eu quero uma nova vida, eu quero uma vida próspera, eu quero relacionamentos prósperos. Ou seja, eu quero tudo diferente, eu quero ser saudável. Mas 95% o caminhão aqui, eu penso diferente, eu ajo... Aliás, eu penso não, eu sinto diferente, eu ajo diferente, eu me comporto diferente. Tem como mudar? Não, tem como mudar. Então, só com treino. Tem como mudar? Tem, mas é com treino. Se você continuar batendo de frente, igual tá aqui, ó. Se você continuar batendo de frente, a sua mente com o seu corpo e nada mudar, nada transformar, é impossível você ter resultados diferentes, tá? Aí aqui ele diz, de forma simples, primeiro você cria uma nova identidade, para depois você criar uma nova realidade. Então, primeiro você precisa ter a sua identidade. Opa, quem eu sou? Tá, ok, já decidi quem eu sou. Então, agora eu vou criar um novo futuro para essa pessoa. Porque essa pessoa aqui, nossa, ela é super pra frente. Ela é super próspera. Então, qual que é o futuro dessa pessoa? Uma vida muito próspera. Porque ela não aceitaria isso, por exemplo. Ela correria atrás disso, por exemplo. Entende? Então, eu vou criar um futuro para essa nova pessoa, tá? Então, lembra sempre disso. Você, a pé, brigando e batendo de frente com um caminhão. Ou com um avião, por exemplo. Entende? Tá? Só para você entender. Adianta você pensar, nossa, eu penso que eu quero uma nova vida, mas sentir eu não tô sentindo. Mas viver e me comportar eu não estou vivendo e não estou me comportando. Lembra sempre disso. Quem que vai ganhar? Claro que é os 95% sempre. Sempre vai ser os 95%. Exceto quando você treina de forma consciente, com ferramentas, com técnicas, que tem o jeito certo para fazer isso, que é isso que você está aprendendo aqui. Aí aqui ele diz, a partir de um estado elevado da mente e do corpo, ou seja, quando você está no estado elevado da mente e do corpo, você lembra disso? A gente já falou sobre isso. Quando você está na frequência do amor, da alegria, da gratidão, do autoempoderamento, que são frequências elevadíssimas, né? Então, quando você está nesse estado elevado de alegria, de gratidão, você consegue, ou seja, quando você está nesses estados, você tem uma energia mais coerente, é uma energia superior, então você consegue, criar aquelas imagens que você deseja. Se você estiver no caos, você nem consegue criar essas imagens, nem consegue. Você pode tentar que não dura um segundo. Então você precisa estar nesse estado de gratidão, de alegria para você criar essas novas imagens, ou seja, a nova vida que você deseja, tá? Aí, por exemplo, cheguei nessa fase, Eveline, estou nesse estado e consegui criar essa imagem. O que eu faço? Você retém a imagem para gravar no seu subconsciente. Então, você retém ela por alguns segundos e depois você entrega ela para quê? Para a inteligência universal, para a mente universal, para o campo quântico. Lembra que o seu subconsciente faz parte do campo quântico? É um pedacinho da mente universal? Então, você retém para gravar aquela imagem ali e aí você entrega para o campo quântico como se você dissesse assim, pronto, agora tá aqui, é com você. Eu já criei, agora é com você para você trazer essa realidade para mim, para você manifestar aqui, tá? Sua energia agora, ela está emaranhada com essa realidade futura e ela te pertence. Então, a partir do momento que você cria, que você repete todos os dias a mesma coisa, você fica emaranhada naquela energia. É a mesma coisa quando você está repetindo algo ruim que aconteceu, quando você está remoendo o passado. O que acontece? Você fica emaranhada naquela energia e não sai dali. Só que aqui agora é o contrário. Agora você está criando o seu futuro, aquilo que você deseja, aquilo que você sempre sonhou. Então, é excelente você ficar emaranhada nessa energia. Então, por isso que a gente fala, repita várias vezes. E aí ele diz, esse é o seu destino. Ou seja, sua energia está emaranhada com essa realidade, ela te pertence e esse é o seu destino, sem sombra de dúvidas. É só questão de tempo. Só questão de tempo.
Desista de tentar descobrir como, quando, onde ou com quem isso vai acontecer. Deixe esses detalhes para uma mente que sabe muito mais que você. Ou seja, eu quero enriquecer dessa forma. Não, peraí. Eu quero enriquecer, eu quero ter quero trabalhar com isso, eu quero família, blá, 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 blá. Ok, quem vai te entregar o como, o quando, é o universo. Então, entrega tipo tranquilo. Eu sei que isso vai acontecer, é só questão de tempo, tá? Entrega e sinta-se em paz, tranquila. Aí aqui diz... Não, aí pronto. Aqui a gente finaliza, que depois a gente continua no próximo por causa do horário, tá? Na próxima aula. Ou seja, você já tem um exercício aqui para você colocar em prática. O exercício mais poderoso de criação de realidade, gente. Escuta isso que eu tô falando. Isso vai transformar a vida de vocês, se vocês levarem a sério, tá? Vamos lá? Oráculo, qual que é a carta que essas meninas precisam receber hoje? Qual que é a mensagem que elas precisam receber? Vamos lá. Reflexões. Qual foi a última vez que eu realmente apreciei a minha própria companhia? O que eu estava fazendo? Ou seja, um momento que você ficou elevada com a sua própria companhia, sem depender do mundo externo. Porque normalmente a gente está procurando o mundo externo pra gente ficar feliz. E aqui ele diz, qual foi a última vez que eu realmente apreciei a minha própria companhia? O que eu tava fazendo, né? Vamos lá? Meninas, quero agradecer a presença de todas. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Eu vou ver e confirmo com vocês até mais tarde, porque talvez amanhã e depois nós não teremos live. Mas eu informo pra vocês nos stories do Instagram e lá no grupo do Clube Diamante, tá bom? Eu aviso. Um beijo, fiquem com Deus.